Shalom, amados do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Pedro Santos, líder do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, amados, hoje, 13 de setembro de 2016, dia este que preparou o Senhor para glorificar o seu nome através de nossas vidas, através do nosso ser. Hoje nós estaremos dando continuidade acerca dos estudos que nós estamos fazendo acerca dos atributos de Deus. Há 2 semanas atrás a gente fez um estudo acerca da existência de Deus como introdução para podermos entrarmos na questão dos atributos. Hoje estudaremos os atributos de Deus. Amém? O Senhor, Ele quer que nós o conheçamos. E tudo que nós podemos conhecer acerca de Deus, nós o conhecemos por meio de Sua palavra. Os atributos que nós conhecemos, nós o conhecemos porque Ele próprio nos revela por meio de Sua palavra. Hoje iremos estar dando início, propriamente dito, acerca dos atributos de Deus. Então, antes de começarmos os estudos, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele nos direcione no dia de hoje acerca do que Ele quer que nós aprendamos sobre Ele. Querido e bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entro em Tua presença em oração neste momento. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Tu tens feito por nós, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, aprendendo acerca de Ti. Senhor, em nome de Jesus Cristo hoje, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e faz-nos, Pai, aprender acerca da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abre o nosso coração, Senhor, para aprendermos acerca de Ti. Abre o nosso coração, Deus, para fazermos a Tua vontade. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pois bem, amados, vamos começar o estudo acerca dos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? O termo atributos de Deus quer dizer diferentes aspectos acerca do seu caráter, ou seja, qualidades ou perfeições próprias da sua natureza. São chamados de atributos porque Deus atribui essas qualidades a si mesmo. Através dele podemos distinguir Deus de todos os outros deuses. Olha só que coisa interessante. Por meio dos atributos de Deus, qualidades e diferentes aspectos da sua natureza que Ele revela por meio da Sua palavra a nós, nós podemos distinguir Deus dos demais deuses. E no decorrer desse estudo, nós iremos ver como é que Deus Ele revela os atributos dele para nós. Um exemplo, quando diz que Ele é zeloso, Ele está mostrando uma qualidade dele, que Ele é um Deus zeloso. Então, Ele é o único Deus zeloso. Os outros deuses não são zelosos. São deuses que representam orgias, beberices e tantas outras coisas mais, e que parecem não ter zelo por aqueles que o adoram. Mas o Senhor não. O Senhor é zeloso para aqueles que o temem e que o buscam. Vamos dar continuidade. Só podemos saber o que Deus nos revelou sobre si mesmo através dele mesmo. Mais uma vez, só podemos saber o que Deus nos revelou sobre si mesmo através dele mesmo. Ou seja, nós só podemos aprender de Deus por meio dele. Se ele não nos revelasse acerca do que ou quem ele é, nós jamais poderíamos ter a ideia de quem é e do que é Deus.
A nossa ignorância natural sobre esse assunto é apresentada por Zofar, no capítulo 11, nos versos 7 e 9. O Zofar é um dos amigos de Jó que, durante os discursos entre seus amigos, ele apresenta a ignorância humana no tocante acerca de nós não conhecermos a Deus em sua plenitude. E tudo que conhecemos acerca de Deus, Ele mesmo nos revelou. Então, ou seja, na nossa natureza, nós somos totalmente ignorantes no tocante a conhecer a Deus. Então, vamos ver o que Zofar diz acerca da gente. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é do que o inferno, que poderás tu saber? Mas mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais largo é do que o mar. Zofar aqui, ele filosofa, ele faz uma poesia acerca da nossa ignorância no tocante a Deus. Ele pergunta do que nós sabemos acerca do Todo-Poderoso. Então ele fala que, como as alturas e a sua sabedoria, mais profundo do que o inferno, e mais profundo do que o inferno, o que nós podemos saber acerca da sua sabedoria, e ele faz que é mais comprido do que a terra, e mais largo do que o mar. Ou seja, Deus, ele é tão incomensurável que nós, em nossa sabedoria humana limitada e totalmente cheia de dificuldades, nós não podemos descrever Deus em sua plenitude. Então Zofar, de forma muito poética, ele mostra a nossa ignorância no tocante ao conhecer a Deus. Isso é maravilhoso. Deus é infinito, mas o homem é finito. Portanto, devemos concluir que lhe é impossível compreender Deus inteiramente, pois o que se compreende deve ser maior do que aquilo que é compreendido. Olha só que coisa interessante. Nós somos finitos, mas Deus é infinito. Então, só se pode concluir que o finito, ele só pode ter conhecimento daquilo que lhe é revelado pelo infinito, a saber, Deus. Olha só que coisa interessante. Portanto, devemos concluir que é impossível compreender inteiramente ao Senhor. Nós não podemos compreender Deus na sua plenitude, pois o que compreende deve ser maior do que aquilo que é compreendido. Que coisa interessante. Se nós conhecemos a Deus por meio do que Ele nos revela, então é impossível conhecer a Deus inteiramente, pois para que possamos conhecer a Deus inteiramente, nós teríamos que ser maior que Ele, nós teríamos que ter uma autoridade maior que a dele. E como nós não somos infinitos, mas Ele é, tudo que nós o conhecemos de forma limitada e finita. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Deus é infinito, superior a todas as inteligências criadas. E por isso é impossível, quem quer que seja, compreender inteiramente a sua natureza. Ou seja, existem pessoas que tentam enquadrar Deus dentro de seus pensamentos filosóficos, tentam enquadrar Deus dentro de seus pensamentos pessoais, religiosos. Entretanto, a infinidade de Deus, ela não permite que o homem possa criar padrões para Deus. Deus por si só se revela ao homem, e aquilo que Ele revela ao homem é o bastante para que nós possamos compreender. Sabendo, pois, que nós nunca iremos entender Deus em sua plenitude. Isso é magnífico, porque assim foi o incógnito. Quando nós achamos que aprendemos de Deus, nós descobrimos que precisamos aprender cada vez mais.
Olha só, a incompreensibilidade de Deus foi admitida pelos filósofos pagãos. Os filósofos pagãos, eles estudavam acerca das divindades. E eles tentavam definir as divindades em termos, em palavra, em sabedoria. Afinal, os filósofos estavam ali para debates, para dar ideias, para criar visões de mundo. Entretanto, quando o assunto era Deus, eles admitiam que era impossível compreender Deus. Como se pode ver, existe uma história de um filósofo chamado Simônides. Este tal filósofo, certa vez, foi interpelado, foi interrogado pelo seu príncipe acerca de quem ou de quem era Deus. A primeira vez, para que ele pudesse responder ao príncipe, ele pediu um dia. Ele passou um dia pensando, meditando, para tentar dar uma definição a Deus. E ele não conseguiu. Depois ele pediu uma semana. Ele passou uma semana inteira tentando entender quem é Deus. Dar terminologias e padrões a Deus. E ele não conseguiu. Na terceira vez ele pediu um mês. E nesse decorrer de um mês, ele também não conseguiu chegar à compreensão do que ou quem é Deus. E depois ainda continuou considerando o assunto. Ele passou mais tempo estudando acerca do assunto. E finalmente o filósofo deixou uma pergunta sem resposta, declarando que quanto mais estudava, quanto mais se debruçava, quanto mais ele buscava entender quem era Deus, mais ele se convencia que Deus era incompreensível. Sendo assim, a incompreensibilidade de Deus, ela é algo que nós temos de forma inata em nosso coração. Pois tudo que nós conhecemos dele é limitado. E então, se tudo que nós conhecemos dele é limitado, tentar conhecê-lo em sua plenitude, tentar defini-lo em palavras, em padrões humanos, em pensamentos filosóficos, em visões de mundo, é impossível. Esse Simônides, ele foi enfático em dizer que quanto mais ele estudava, mais ele chegava à conclusão que não se podia definir Deus. Portanto, é impossível compreender a essência de Deus. Tudo que podemos fazer e considerar são seus atributos, até onde Ele aprove revelar a nós. Neste sentido da palavra, é nosso privilégio e também dever nosso conhecer os atributos de Deus. Nenhum ser humano é capaz de conhecer a profundeza infinita de Deus. Mas tudo que é possível se conhecer de Deus é possível estudando a profundidade dos seus atributos. E nós só podemos conhecer os atributos de Deus por meio de sua palavra. Então, deixando de lado as classificações teológicas e os atributos absolutos e relativos, naturais e morais, positivos, metafóricos ou próprios, que servem mais para confundir do que para esclarecer a nossa mente, nós iríamos estudar durante esta série de estudos 12 atributos, a saber, a unidade de Deus, a espiritualidade, a eternidade, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a imutabilidade, a sabedoria, a verdade de Deus, a santidade, a justiça e a bondade. 12 atributos de Deus que Ele revelou a nós por meio de sua palavra. Hoje nós iremos estudar 3 atributos: a unidade,
a eternidade e a espiritualidade de Deus. Amém? Então, é possível conhecer algo da profundidade de Deus estudando os seus atributos? Então, se é possível conhecer algo da profundidade de Deus, então mergulhemos na palavra dele, a qual ele nos entregou para que pudéssemos o conhecer. Unidade. O verdadeiro Deus é único em todo o universo e a Bíblia prova isto. A unidade de Deus. Que existe um só Deus, claramente se pode ver nas seguintes passagens bíblicas que o Senhor é Deus e não há nenhum outro senão Ele. Deuteronômio capítulo 4, verso 35. Na repetição das leis, quando o povo já está prestes a entrar em Canaã, Deus faz questão de mencionar que somente Ele é Deus e que não há nenhum outro além dele. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Porventura não sou eu, Senhor? E não há outro senão eu? Deus justo e Salvador, não há ninguém além de mim. Isaías 45, 21. Vamos para outra passagem. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Salmo 86, verso 10. Outra escritura. Que te conheçam a ti somente, o único Deus verdadeiro. Jó 17, verso 13. Verso 3. Jó 17, verso 3. E que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos há um só Deus. E inúmeras palavras, inúmeras passagens bíblicas, nós temos esta afirmação, que existe somente um Deus. A unidade divina se opõe veementemente a dois movimentos: ao politeísmo e o antagonismo. A unidade de Deus, ela se opõe veementemente a dois movimentos: ao dualismo, que é a existência de divindades antagônicas, bem e mal, e ao politeísmo, a pluralidade de deuses. Estes dois erros têm produzido toda sorte de impureza sobre a face da terra, desde o tempo em que os nossos irmãos primitivos, eles largaram mão da crença da divindade, a saber, Jeová, o único Senhor. Quando as nações pagãs abandonaram a unidade de Deus, elas lançaram a si próprias no abismo do politeísmo e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível de aves e de quadrúpedes. Isso declara o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 23. Bem disse o apóstolo que eles em seu discurso se desvaneceram, ou seja, se enfraqueceram, se debilitaram, se tornaram limitados. E o seu coração se tornou insensato, sem sabedoria, sem senso, e se obscureceu, tornou-se em densas trevas. Por quê? Porque ao conhecerem a Deus como o único Senhor e o trocarem por imagens e esculturas, criações de mente humanas, esses homens se lançaram ao abismo da insensatez.
E quando eles passaram a adorar as imagens e esculturas, Deus os entregou à devassidão e à loucura. Pois eles passaram a esculpir imagens e se dobrar diante delas, sendo que outrora eles podiam ver as manifestações de Deus. E agora eles adoravam a imagens de outros deuses e pagãos. Então, pessoas assim são entregues a Deus, são entregues por Deus à obscuridade. A situação desastrosa em que o politeísmo lançou a humanidade é uma das obras mais devastadoras que Satanás já possa ter lançado sobre a humanidade. Porque existe Deus para tudo. Deus do mar, Deus do sol, Deus das estrelas, Deus da lua, Deus das matas, Deus, tantos deuses. Então, eles se desvaneceram e Deus os entregou à insensatez, à obscuridade do coração. Porque se a razão humana não tivesse se degenerado, com certeza diria: não existe um Deus além de Jeová. Vamos entrar agora no tocante à eternidade. Estudamos acerca da unidade, que não existe outro Deus. E que a unidade de Deus ela se opõe ao dualismo, que é a crença de personalidades antagônicas, bem e mal, e ao politeísmo, a pluralidade de Deus. Vamos ver agora a eternidade. Eternidade é outro atributo de Deus que John Wesley declarou. Aprendemos que Deus é eterno, cujas saídas são desde a eternidade. Isso se encontra em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E continuarão por toda a eternidade, como ele sempre foi. Assim será. Com ele não teve princípio e jamais terá fim. Muitos estudiosos admitem que isso fica claro, e é por isso que seu nome é Jeová, que significa, ou seja, Senhor. Que o apóstolo João traduz como aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, sempre será. Que coisa interessante, olha. John Wesley, ele fala algo interessante. Ele fala que a existência de Deus vem desde a saída da eternidade e como ele foi, sempre será. Oh, glória a Deus. Que coisa linda. Isso significa que Deus, ele não tem princípio e nem fim. Ele simplesmente sempre existiu num plano atemporal chamado Kairos, onde ele mesmo se pôs, e nesse tempo atemporal ele criou tudo aquilo que se pode ver e deu limitações aos tais. Mas ele não tem fim. Ele é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Além disso, podemos observar essa doutrina ensinada nas seguintes passagens bíblicas. Eu vivo para sempre. Deuteronômio, capítulo 32, verso 40. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Jó 36, verso 26. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Salmo 93, verso 2. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Mas tu é o mesmo, e os teus anos
nunca terão fim. Porque Salmo 102, versos 12 e 27. Porque assim diz o Senhor, o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Isaías 57, versículo 15. Mas tu, Senhor, és o mesmo, e os teus anos nunca acabarão. Nós vimos aqui diversas passagens bíblicas em que nós podemos ver que o próprio Deus revela aos profetas, por meio do Espírito Santo que repousava sobre eles, ele revelando o seu caráter eterno, a sua personalidade eterna, a sua pessoalidade eterna, o seu ser eterno, e mostra quão grande ele é, pois as suas saídas são desde a eternidade e seus anos nunca terão fim. E assim Deus criou o homem, entretanto o homem perdeu essa identidade que era semelhante a Deus quando tal caiu. E Deus envia seu Filho unigênito para restaurar a aparência e a situação que ele tinha no princípio, que é a eternidade. Então Deus é eterno e não há outro além dele. Eu acho mais legal essa passagem aqui que diz, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Você conhece outro que é alto e sublime, que está sentado no alto e sublime trono, e cujas as obras do seu manto enchem o templo, e que os serafins estão a voar perante o seu trono, declarando sua santidade e cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Você conhece outro? Deus é eterno e Ele quer nos dar essa herança eterna a qual Ele habita. Mas para que possamos ter esse caráter eterno que Deus tem, só que no reino dele, nós temos que aceitar Cristo como Salvador. Deus também nos fez eterno, mas o nosso fim pode ser desastroso se nós não aceitarmos Cristo como Salvador. E a nossa eternidade, ela será em algo terrível, no inferno. Continuando, os textos bíblicos citados comprovam suficientemente a eternidade de Deus. Ao contemplarmos este assunto, ficamos abismados com sua imensidade. Tudo ao redor de nós, tudo quanto vemos, teve uma origem. A terra, o mar, os montes, os próprios anjos, foram criados dentro de um tempo. Porém, acerca de Deus, nada podemos dizer. Ele simplesmente existiu. Olha só que coisa interessante. A eternidade não existe tempo. É atemporal. É kairos. É um tempo indeterminado. Então Deus deixa seu tempo indeterminado, vem para o plano Cronos e passa a criar terra, mar, montes. E na eternidade ele criou anjos. Mas acerca dele nós não ouvimos que ele foi criado por alguém. Ele simplesmente existiu. E eis aí a questão de não podermos compreender Deus. Por que não nós podemos compreender? Porque a incompreensibilidade de Deus se mostra no fato dele ter criado tudo e não ter sido criado por ninguém. Ele simplesmente existiu. Veja a complexidade do Deus em que você serve, ao qual você serve. Ele criou tudo, mas não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. A imaginação pode ceder até o mais alto no longínquo período passado. Você pode tentar viajar em suas memórias. Você pode tentar viajar
no passado, no mais longínquo tempo em que você puder, e você não vai encontrar um registro que mostre que Deus tenha sido criado. Ele simplesmente existiu. E você também não pode ver um tempo em que Deus não tenha existido. Se Ele existe desde a eternidade, Ele sempre existiu. A voz da razão claramente corrobora com a revelação sobre este assunto, porque Deus existe. A voz da razão corrobora com a revelação sobre este assunto, porque se Deus não tivesse existido desde a eternidade, seria impossível a nossa existência originar-se em qualquer tempo. Isso aqui é interessante. Se Deus não existisse desde a eternidade, seria impossível que nós pudéssemos existir em qualquer tempo. Em qualquer tempo que você possa determinar. Porque se a força primária da criação é Deus, se Ele não existisse desde a eternidade, seria impossível que nós existíssemos, pois a força primária para a criação do universo foi o Senhor. Então Ele sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém, porque se Ele tivesse sido criado por alguém, Ele teria passado a existir em um plano. E nós passaríamos a existir a partir dele. Mas como a saída dele é desde a eternidade, então podemos entender que a nossa existência só foi possível por causa da existência dele. E que se ele não existisse, seria impossível, totalmente impossível, existirmos em qualquer tempo que se pudesse originar. Não existiria causa suficiente e um efeito sem causa. Ou seja, para que nós pudéssemos existir, teria que ter uma causa eficiente que nos criasse. E para que essa causa suficiente pudesse criar, existia uma causa, uma finalidade. E um efeito sem causa é impensável. Se algo agora existe, alguma coisa deve ter sido eterna. Se estamos certos da existência das coisas presentes, portanto, a razão irresistivelmente conclui que Deus é eterno. Ou seja, para que todas as coisas que hoje existem, algo eterno deveria existir. E se essas coisas que existem agora podemos ver, é sinal que algo eterno existe. Então a razão, logicamente, nos mostra que tudo que se pode ver foi criado por algo que já existia. Pois toda força eficiente é capaz de criar, mas nenhuma força ineficiente pode ser uma força eficiente que cria. Eu acho que eu falo igual Dilma aqui agora, mas deixa eu tentar explicar. Se Deus não existisse, nada do que nós vemos poderia ser criado. E se Ele existe, e Ele é o Criador de tudo, Ele é eterno, e Ele é a causa primária de tudo. Caso contrário, seria inútil pensarmos que tudo isso que existe veio por meio do acaso. Mas tudo que existe veio porque existe um Senhor que é eterno, que existe desde essa eternidade, que criou todas as coisas e que hoje podemos saber que tudo que existe de fato existe porque existe uma força primária chamada Deus e Ele é eterno. A eternidade de Deus, exaustivamente afirmada em toda a Bíblia, no passado, no presente e no futuro, Deus existiu, existe e sempre existirá. Vamos falar acerca da espiritualidade de Deus. As Sagradas Escrituras ensinam que a natureza de Deus é puramente espiritual, como se pode confirmar nas passagens seguintes. Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24. Ora, o Senhor é Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. O Antigo Testamento ensina esta verdade em oposição ao materialismo,
Pode-se observar isto em inúmeras passagens bíblicas, como a idolatria que se encontra na lei e nos profetas. Por quê? Quando Jesus se reporta, ele se reporta dizendo que Deus é Espírito, e quando Paulo se reporta, ele também se reporta dizendo que Deus é Espírito. Eles falavam que Deus é Espírito para que as pessoas elas não criassem uma imagem acerca de Deus, lhe dando limitações, criando formas que nós não podemos tê-la com definição exata. Então, comparar Deus a imagens de escultura é blasfemar o nome dele. Quando o povo de Israel, quando os hebreus saem do Egito, e quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e que Deus vê que eles criaram um bode, você vê que eles estavam profanando o nome do Senhor e comparando Deus a uma imagem de escultura, de um bode. E se Deus é Espírito, nada, absolutamente nada, pode se comparar, porque Espírito não tem matéria, Espírito é invisível, Espírito é inapalpável, Espírito não se pode tocar, não se pode ter um atrito. Então, os profetas e a lei, eles pregavam fortemente contra isso, porque as pessoas elas se posicionavam numa adoração daquilo que eles podiam ver, não daquilo que eles foram ensinados, que Deus é Espírito. E que nós, quando buscamos Ele, devemos buscar com a certeza de que Ele existe e que Ele é galardoador daquilo que busca. Tanto os judeus como os cristãos antigos queriam que existia um Deus, um Espírito puro, totalmente separado da matéria. Ou seja, tanto os judeus como os cristãos antigos queriam que só Deus é puro, só Deus é puro Espírito, totalmente separado da matéria. Ou seja, Cristo ele teve uma matéria, o Espírito Santo ele teve uma matéria, mas só Deus ele é separado de matéria. Ele é Espírito. Qual foi a matéria que exemplificou o Espírito Santo? A pomba. Qual foi a matéria de Cristo? O corpo físico. Então, Deus ele não teve matéria que o suportasse, mas ele é Espírito. Mas Deus se deu a conhecer por meio de Cristo. O formato, não o formato, mas a sua semelhança, a sua imagem, ela foi apresentada à humanidade por meio de Cristo. Entretanto, eles julgavam que os demais espíritos, como arcanjos, querubins e serafins, residiam em corpos materiais, mas compostos de uma substância muito leve e transparente. Isso aqui faz um pouco de sentido, porque nos pensamentos dos cristãos e dos judeus antigos, eles acreditavam que os serafins, os arcanjos, os anjos em geral, eles tinham uma matéria. E de fato, porque você vê que quando os anjos eles desciam para poder falar com o homem, eles viam uma matéria que o homem podia ver e que de certa forma até podiam tocar, porque nós vimos a luta de Jacó com o anjo conseguiu, Jacó conseguiu segurar o anjo. Então isso significa que os anjos eles têm matéria, mas Deus é Espírito. Essa doutrina é altamente difícil de se compreender, mas podemos compreendê-la em relação às suas propriedades, pois a natureza de Deus pouco sabemos ou quase nada sabemos. Não há fato mais real que a existência de alguma coisa inteiramente distinta da matéria e que possui propriedades diferentes dela. Sabemos que a matéria em si não possui inteligência. Que coisa interessante. A matéria em si não possui inteligência, é como se fosse um corpo. Mas para que a matéria ela pudesse ter inteligência, Deus soprou o Espírito que vem dele. Então, existe uma coisa diferente entre matéria e Espírito.
Se Deus é espírito somente, o homem é matéria e espírito. Então, quando Deus ele pede para que nós o adoramos em espírito e em verdade, Ele quer que nós esqueçamos as nossas debilidades e os nossos fracassos terrenos e que elevemos o nosso espírito em adoração a Ele, pois Ele é espírito e Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Sabemos, não se pode perceber interiormente nem a felicidade, nem a miséria, nem a justiça, nem a injustiça. Não se pode pensar, nem decidir, nem sentir. Temos essa evidência bem gravada em nós mesmos, que nos é impossível duvidar. Ou seja, o Espírito, como ele é invisível, ele é inapalpável, é impossível de perceber as suas reações, seja de miséria, seja de justiça, seja de injustiça, qualquer coisa. E é impossível nós duvidarmos disso, de fato, porque tudo o que nós sentimos por dentro, nós expressamos no nosso rosto. Nosso rosto, ele é como se fosse o mapa não do descobrimento, estou falando besteira hoje, mas o nosso rosto é como se ele fosse a porta aberta para os nossos sentimentos. O nosso rosto, as nossas feições mostram o que nós sentimos. Nós podemos ver claramente isso. O Salvador disse: Deus é Espírito. Conquanto seja incompreensível a natureza desse Espírito, é incontestável que Jesus usou essa terminologia para distingui-lo da matéria. Portanto, não somente a razão, mas também as Escrituras Sagradas contradizem a teoria da deidade material, ou seja, que existem divindades materiais. O panteísmo, em todas as suas formas, são contrárias à revelação, a existência eterna de um espírito infinito e pessoal, e a única doutrina religiosa em que se adapta à condição do homem como agente moral responsável e ao mesmo tempo dependente. O panteísmo era um movimento que acreditava que era capaz sim de Deus se tornar matéria e agir como homem em sua moralidade, né? Então Cristo mesmo ele diz: não, Deus é espírito. Deus ele não tem as mesmas decadências e os mesmos sentimentos que o homem. Deus é diferente. Assim como é verdade que a matéria não possui em si mesmo pensamento, a razão e a ciência e o poder do movimento também é verdade, que existe o autor, o Criador e o sustentáculo de todas as coisas. Reconhecemos que existe um ser cuja natureza é puramente espiritual, que é algo maravilhoso para nós. Mas quando pensamos na imensidão da sua majestade, seu domínio e poder, podemos concluir: ele é espírito puro, infinito e sem origem. Portanto, como é certo que Deus existe, também é certo que sua espiritualidade é um dos atributos essenciais. Chegamos ao fim, amados. Perdão por eu não ter passado o estudo mais afim. Perdão, hoje eu não consegui passar tudo para os amados, mas espero que um pouco que eu passei os amados possam ter aprendido. Que os irmãos busquem conhecer mais a Deus, a unidade de Deus, a espiritualidade de Deus e a eternidade de Deus nas Escrituras. Que vocês possam conhecer o Pai que criou vocês. Que Deus abençoe. Até mais.